Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É o frio. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Não seja beber água hoje. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico feliz, irmão. Eu estava ali atrás olhando, vendo os irmãos vieram para o culto, mesmo com essa chuva, mesmo com esse frio. Isso mostra um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Porque a gente vai falar hoje, o tema da mensagem de hoje é, irmão Eliseu, cadê? Já grava aí, irmão Eliseu. Importa que os dispenseiros sejam achados fiéis. O título da palavra de hoje, difícil, mas o título é esse, porque nós vamos falar sobre fidelidade a Deus. E vou falar um pouco sobre aqui hoje, através do louvor, falando aqui sobre algumas questões. E na semana passada, o nosso GEV, de domingo pela manhã, GEV, é a nossa escola bíblica dominical, né? A gente é educado como GEV. É a mesma coisa, irmão, só muda o termo, tá? A gente falou sobre esse assunto, falou sobre esse tema. Só que junto com o nosso estudo, teve, após o nosso estudo, a Santa Ceia. Eu vi que o pastor teve que correr um pouquinho para poder ler esse estudo. Eu fiquei assim, que pena, faltou alguma coisa, né? Porque por causa da hora, o tempo foi muito curto. E eu falei assim, poxa, então vou trazer uma palavra falando sobre esse assunto, para que a gente possa aí entender um pouco mais daquilo que já foi muito bem falado na semana passada. E você que não veio, que não estava aqui, vai ter hoje a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto. Amém? Amém. Eita Jesus, misericórdia. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Enquanto você abre, aqui ó, o livro que a gente estuda aqui, até semana que vem, né? É esse aqui, ó, de dentro para fora. Um livro, irmão, fininho, muito bom. Um livro que, sabe, trata sobre coisas assim, muito importantes, de maneira simples, uma leitura fácil, tá? Se você puder ler esse livro, é muito bom. E logo após ele, a gente encerra esse livro na semana que vem, domingo que vem, e a gente já no outro entra no temperamentos transformados pelo Espírito, do autor Tim LaHaye. Como é que ela vai fazer isso? Do autor Tim LaHaye. Mas ó, é um livro também muito bom. Espero que vocês gostem. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim, eu vou ler aqui pela minha. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer, o que se espera, o que se anseia dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado. Não tem problema não, vou ler novamente, não tem problema. É janta, irmão, é janta, né? Pessoal que jantou ainda, não tem problema não. Vamos lá. Versículo 1, Mike, novamente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, o que se espera dos dispenseiros, fala assim, o que se espera de mim? É que cada um de nós, bate no peito, cada um de nós seja encontrado fiel. Glória a Deus. Amados, a gente estudando aqui na semana passada sobre esse assunto, me vinha na mente essa passagem o tempo todo. Porque
essa passagem daquela fala, que nós que somos dispenseiros da casa do Senhor, nós que somos cuidadores, dispenseiros é aquele que cuida, é aquele que gerencia, é aquele que cuida das coisas de Deus, que cuida da dispensa de Deus. Aqui, a gente tem a nossa irmã, Janice, que cuida da dispensa dessa casa de Deus para ajudar a outras pessoas. E Deus espera que a senhora seja vista por todos como uma pessoa fiel. Da mesma forma que Deus espera que o pastor Antônio, que pastoreia esta casa, as pessoas olhem para ele e o encontrem fiel. Mas, irmão Elton, eu sou apenas um crente um irmãozinho que senta ali atrás, eu fico lá atrás, escondido, quietinho. Eu já sou cristão, mas eu não sou pastor. Eu não sou diácono, presbítero, evangelista, obreiro. Eu sou apenas alguém que um dia levantou a mão e falou: Jesus, eu te aceito. Assim, pois, importa que os homens, os outros, lá de fora, os outros, olhem para você como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus, e te encontrem fiel. Porque, irmãos, a gente às vezes não para poder pensar o significado da palavra fiel. Talvez, irmão, fiel foi um pouco difícil. Vamos inverter. O que significa a palavra infiel? Talvez eu pare para pensar assim, diga assim: João traiu Ana. Na mesma hora a gente vai pensar o quê? Que João estava com outra mulher. Não é assim que a gente pensa? É assim. Quando a gente fala a palavra infidelidade, traição, a gente pensa logo na traição física, da carne, do corpo. Só que infidelidade vai muito além disso. Quando a gente traz a palavra infidelidade para a palavra de Deus, a gente vai ver que o significado é muito além. Ser fiel não é apenas não trair a pessoa que está com você, a sua esposa, o seu esposo, o cônjuge. Não é isso só, porque essa fala da traição da carne, mas a Bíblia fala de outras, como por exemplo a traição espiritual, a traição do coração, quando você deseja aquilo que não era para ser seu. Quando a gente fala sobre a traição da carne, do corpo, a Bíblia ela vai falar no livro de Mateus que Jesus ele diz assim: aquele que olhar para uma mulher, só olhar, irmão, você já foi infiel no seu coração. Só de olhar. Então ele está falando aqui, nosso Cristo está falando, abordando a infidelidade que nasce no teu coração, que não necessariamente ela vai fluir para a carne, mas ela já nasceu no seu coração. E se você não espantar esse pássaro que pousou em você, aquilo que nasceu no teu coração vai dar lugar à carne. E vai virar uma infidelidade na sua carne. Então, toda vez que a gente trata esse assunto, a gente traz esse tema de ser infiel, a gente pensa logo na infidelidade da carne, o que já é uma coisa muito ruim. Imagine, irmão, você quando namora alguém, noiva, casa, você vai viver uma vida, você entrega a sua vida a outra pessoa, e espera que aquela pessoa te ame, que cuide de você, da mesma maneira que você também vai cuidar dela, vai se entregar a ela. E daqui a pouco você descobre que aquela pessoa ela foi infiel a você, ela traiu você com uma outra pessoa. Aquilo ali já nos machuca, nos magoa, nos maltrata por dentro. A Bíblia, ela compara o casamento entre um homem e uma mulher com o casamento do cordeiro com a noiva, que é a igreja de Cristo. Ela vai comparar o casamento de Jesus Cristo noivo com nós que somos a sua noiva, a sua igreja, que temos que ser encontrada fiel, adornada, esperando o noivo. É isso que a palavra de Deus fala. Agora, se uma traição da carne
já nos machuca. Imagina a traição espiritual. O quanto machuca o coração de Deus. Emanuel, mas como assim? Eu não estou conseguindo entender. Eu nunca ouvi dizer que a gente pode trair Deus de uma maneira espiritual. Juízes, capítulo 8, versículo 33. Juízes, capítulo 8, versículo 33. Eu vou ler até o 35, tá? Diz assim a palavra de Deus. Juízes, capítulo 8, versículo 33. Mortos de Leão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que o povo de Deus, que Israel, se prostituiu, traiu a Deus, servindo a outros deuses. A Bíblia ela vai trazer essa traição como prostituição. E a gente entende, às vezes, a prostituição somente como algo físico, algo da carne, deitar com uma outra pessoa. Mas você vê que Deus trata de você não ser fiel a Ele, como você se prostituía com outro Deus, que não é Ele. A prostituição está muito além da prostituição física da carne. É como se Deus estivesse falando assim, eles se puseram diante de outros deuses, eles se converteram a outros deuses e deixaram de olhar para mim, e deixaram de confiar em mim, e deixaram de acreditar em mim. Porque a fé, irmãos, ela é uma questão de fidelidade a Deus. Você é tão fiel a Deus que você tem fé nele. Se você não tem fé nele, você é infiel. Você é sem fé nele. E a infidelidade pode gerar no teu coração uma prostituição com aquilo que não provém de Deus para a sua vida. A Bíblia ela fala que de nós temos que louvar a Deus em todo tempo, que nós temos que louvar o Senhor em todo tempo. Aí, irmãos, eu estava no trabalho essa semana e no carro lá, meu chefe colocou uma rádio lá, e na rádio a pessoa que apresenta, ela pegou e falou assim, essa sequência de música vai para todos os evangélicos que me ouvem. Só que era uma rádio de pagode. Nossa, aquilo ali me incomodou tanto. Mas tanto. Porque foi falado em tom de brincadeira, mas deveria ter algum fundo de verdade naquilo ali. E aquilo ali me incomodou tanto, eu já vinha pensando nessa palavra que eu iria pregar, e eu falei assim, gente, não é possível. Não é possível. Já que evangelho é uma decisão que eu tomo, assim como me casar é uma decisão que eu tomo, servir a Deus é uma decisão. É uma decisão não só de servi-lo, mas de deixar de servir a outros deuses. Deixar de adorar em qualquer outra coisa que não seja
separados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para poder servirmos e adorarmos somente a Deus. Às vezes aquela música, irmão, eu estou falando aqui de algo muito simples, mas que pode ser do seu dia a dia, secular, que você gosta, que fala de amor, uma música que você pode olhar e falar assim, pô, não tem nada a ver, e realmente não tem, mas ela tira o teu coração de Deus, e leva o teu coração para qualquer outra coisa, que não seja Deus. E a Bíblia fala que isso é infidelidade ao Senhor. A Bíblia fala que isso é prostituição. Ah, irmão, você está sendo radical demais. Não! Eu estou querendo te dizer que um abismo leva ao outro. Um passo pode te levar a uma grande caminhada longe de Deus. Aleluia. E pode começar, às vezes, com uma pequena coisa. Glória a Deus. Uma simples música que você coloca. Tem gente que gosta de Roberto Carlos, outro gosta de samba, pagode, funk. Irmãos, eu gostava muito de outros tipos de música que não acho que a gente ouve hoje, mas eu tomei uma decisão. E ainda que eu goste de algumas músicas, eu, na minha decisão, não ouço mais. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo ali vai me lembrar do passado, vai me lembrar de coisas que eu vivi lá atrás, quando eu não conhecia Deus. E se hoje eu tomei uma decisão e escolhi servir e caminhar com Deus, eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo, prosseguir para Deus, irmão. O que você passou? Tudo aquilo que te afasta de Deus não é para você. Por menor que seja, por mais simples que seja, vai começar hoje com um pequeno passo, mas o final é morte. O final é morte espiritual, quem sabe até morte física na carne, mas tudo vai começar com o primeiro passo. Tudo vai começar com uma conversa que não era para ter, com uma pessoa que não era para poder conhecer, e você ali às vezes vai entrando naquele caminho, e quando vê às vezes já não tem mais volta, te levou para um outro lugar, que não a presença de Deus. Amigo bom, conversa boa, é aquela que te conduz à presença de Deus. Convite bom é aquele que a Bíblia fala, alegrei-me quando me convidaram, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque são coisas que te atraem para a presença de Deus, onde há vida, e Deus não tem para você qualquer vida, Ele te chamou para ter vida, e vida em abundância. Às vezes a gente vive uma vida lá fora, de tanta coisa boa, ninguém falar que o pecado é ruim está mentindo. Eu já te falo logo. Que isso, irmão? Você está pregando e falando isso? O pecado é bom, só te leva para o inferno. O pecado é muito gostoso, irmão. Às vezes eu vejo, eu nunca bebia, mas às vezes a gente passa, né, na frente assim de bares, vê o bar cheio, o pessoal dançando, bebendo, aquele copo branco de gelo, o pessoal ali bebendo, você deve ser muito bom, deve ser bom, porque você vê as pessoas curtindo aquilo ali. Só que às vezes eu saio para poder trabalhar 4h30 da manhã, e eu vou passando pela Avenida Brasil, e eu vejo jovens, drogados, bêbados, largados no meio da rua, todos sujos, às vezes apanhados porque sofreram assalto ou alguma coisa. O final é esse, irmão. O final é esse. O final é às vezes uma briga que fica maior e a pessoa morre. O final é morte. Mas eu quero te dizer uma coisa: o caminho do Senhor é vida eterna para você. A Bíblia não te chama para ser fiel somente hoje, ela te chama para ser fiel todos os dias. A gente vem para o culto para poder aprender de Deus, para se alimentar, para carregar a nossa bateria espiritual, para durante a semana a gente ser crente. A gente não vem ao culto para poder ser crente. A gente vem ao culto para nos carregarmos de Deus e transbordar Deus lá fora. Aleluia. Transbordar Deus lá fora. Deus não nos chamou para
somente aqui. Aleluia. Não, eu vim ao culto, eu não voltei ao culto, eu sou fiel, não. Deus te chamou para ser fiel cumprindo o propósito dele para a tua vida. Aleluia. Como assim, Emanuel? Eu te falo. A Bíblia fala de uma conversa que Mardoqueu teve com Esther. Bate-papo que ele teve com ela. E ele fala para ela da necessidade que tinha dela se apresentar ao rei para poder livrar o povo. E ela pega ali, ela meio que fala assim: não, eu não vou fazer isso, porque se eu for à presença do rei, eu posso morrer. Aí Mardoqueu vira para ele e fala: versão Elton, você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não foi para o palácio para poder ficar nesse esparro. Quem sabe, diz a palavra de Deus, quem sabe se não foi para este momento que Deus te colocou onde você está. Irmão Elton, como assim? Traduz para mim. Quem sabe se não foi para este momento que Deus te colocou no trabalho que você está. Que Deus te colocou na escola que você está. Aleluia. Que Deus colocou aquele amigo, aquela amiga na tua presença. Que aquela pessoa se aproximou de você. Que aquela pessoa se achegou a você. Quem sabe se não foi para esse momento que Deus te levantou para falar da palavra aqui para essa pessoa. Aleluia. E a Bíblia vai falar para nós sermos fiéis ao nosso chamado. Ser fiel. Sabe por quê, irmão? Ir para outra igreja, sentar e assistir o culto é muito bom, né, pastor? Só que Deus tem um chamado. E fala: sai daí e abre a sua. Sai do conforto e abre a sua. E nós temos que ser fiéis ao chamado de Deus. Porque a Bíblia vai falar que se eu for fiel no pouco, no muito Deus vai me colocar. Aleluia. Isso é uma promessa de Deus. Se eu for fiel no sofá com 3, 4, 5, 6 pessoas, numa igreja com 30, 40, 50, 100, eu vou te colocar. Se eu for fiel no pouco pagando aluguel, eu vou te colocar no tempo próprio. Quem diz amém? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está preocupado com o pouco que está na tua mão. Ele está preocupado com o que você vai fazer com esse pouco que está na sua mão. A preocupação dele é essa. Ah, não, mas no meu estudo só tem 2 pessoas, só tem minha esposa e eu, só tem um cachorro, um gato e eu. Amém, irmão? Multiplica, multiplica, faça crescer, faça multiplicar, irmão. Mas tem um ano que não vem mais ninguém, mas está sendo multiplicada a palavra dentro de você e da tua casa todo dia. É verdade. Você não está conseguindo entender que a célula está germinando, ela está crescendo dentro da tua casa, ela está crescendo e se multiplicando dentro de você. Por quê? Porque você está sendo fiel nas pequenas coisas. Você está sendo fiel, às vezes, naquele toquezinho que o Espírito Santo falou com você. Fala para essa pessoa que Jesus a ama. Não, mas eu não sei pregar, eu só vou falar isso porque a outra parte o Espírito Santo vai fazer. E se você não falar, Deus vai ter que levantar outra pessoa para fazer. Mas o propósito dele será cumprido, irmãos. Mas a melhor coisa é você se colocar de pé no propósito para o qual Deus te chamou, bater nos peitos e falar: eis-me aqui, envia-me a mim, não manda o outro não. Porque às vezes a gente fica assim: tem uma família lá que está precisando. Se Deus tocar na irmã Fábia, como assim? Como assim, irmão? Não, se tem uma família lá precisando e você está vendo, Deus está te mostrando e está tocando em você para você ir lá fazer alguma coisa. Fulano está com uma enfermidade, uma doença. Se essa pessoa for lá no culto e o pastor orar, mas por quê, irmão? Vai lá você e ora. Vai lá você e põe a mão. Vai lá você e faz a tua parte, para que o Espírito Santo possa fazer a parte dele. Seja fiel naquilo que Deus te chamou para ser. Não despreze o teu chamado. Se o teu chamado for vir aqui interpretar, venha e faça a melhor interpretação da tua vida. Se o teu chamado for pregar, pregue. Vem aqui, se dedique, estude, leia, ore, jejue e traga a melhor palavra do céu para a nossa vida, irmão. Mas cumpra fielmente o teu chamado. Eu não
não sei qual é o teu chamado, eu já descobri que o meu não é cantar. Eu já descobri que o meu não é cantar. Eu não vou falar por quê, eu juro. Mas é pegar. Hoje é lógico que o trabalho me toma um pouco mais de tempo. É um pouco mais difícil. Irmão, mas eu não deixo de estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo com dificuldades, quando eu olho para a palavra de Deus, eu até brinco às vezes com o pastor e falo isso com ele. Eu nunca vi a Bíblia chamar ninguém que estava à toa. Eu nunca vi, irmão. Ah, não, se esse mês eu tirar férias, eu vou na casa de fulano levar uma palavra lá. Ah, não, se eu estiver à toa. Eu nunca vi, irmão. A Bíblia fala que todos aqueles que foram chamados estavam ocupados, trabalhando lá no canto, cumprindo algum papel. Deus não chama desocupado. Deus chama homens e mulheres que têm o coração voltado para a sua obra. Aleluia. E aí a gente arruma tempo, a gente arruma jeito. Essa semana lá eu levei um fone de ouvido que o Rafa me deu, de Dia dos Pais, presente. Aí quando estava lá, trabalhando, coloquei o fone, já fui ouvindo algumas coisas. Eu falei, opa, é isso aqui. Eu pegava lá, papelzinho perto, anotava, e já fui trabalhando ali, que pegar coisa. O tempo era curto, mas a Bíblia me chama para poder remir o tempo, não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia me chama para poder aproveitar até o pouco tempo que eu tenho. Irmão, mas eu trabalho muito, mas na hora do almoço tu senta perto de alguém. Você senta perto de alguém, você pega o ônibus daqui até a Nova Iguaçu, quanto tempo dá? Meia hora? Tu tem meia hora para falar de Cristo para alguém. Nem que a pessoa levante e fale assim, eu vou sair de perto desse cara que chato. Mas alguma coisa ela vai ouvir. Conversa ali, irmão, essa chuva, né? Tá frio, né? Não sei, irmão, puxa algum assunto. Que o pão tá caro. Não sei, puxa algum assunto. Mas vai falando, tá frio, né? Mas ainda bem que o Espírito Santo nos aquece, ó. Já começou a falar alguma coisa. Quando vê, daqui a pouco você está falando do amor de Deus para alguém. Daqui a pouco aquela pessoa está se abrindo para você, porque viu em você algo diferente. E daqui a pouco você está cumprindo o teu chamado. Irmãos, pregar a palavra de Deus não é só para quem sobe aqui e pega isso aqui não. É muito além do isso aqui, irmãos. É o teu dia a dia, é você mostrar Cristo dentro de você, no teu comportamento, na tua palavra, na tua posição, onde você está. Tem não sei se eu chamo de canção, uma música, que fala sobre o pastor Antônio que colocava muito ela, a graça da graça. Como é que é, pastor? A graça da graça. A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Rap, não é? É um rap. Rap muito bacana, muito legal. Ouça. Ele é muito bacana, ele fala sobre a graça da graça. A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Se você passar qualquer rio, valão, a graça estará lá, branquinha, mesmo andando em meio àquela coisa suja. E é isso que Deus te chama para poder viver no mundo que a gente vive hoje. Viver a graça da graça. A arte de ir pisando na lama sem sujar as tuas vestes. A gente não tem como se isolar do mundo. A gente não tem como se afastar de tudo aquilo que a gente vê que não tem Deus ali. Se não tem Deus ali, é um bom sinal para você ir lá levar Deus. Irmão, mas lá a podridão é muito grande. Então se limpe cada vez mais e vá lá levar a palavra de Deus. Mas e se eu me sujar? Volta, se limpa de novo e vai de novo. Sabe por quê, irmãos? Quando o impuro toca no puro, não é o puro que se torna impuro, é o impuro que tem que se tornar puro. Eu vou repetir para você poder entender, porque às vezes tem gente que não quer até mesmo se aproximar de Deus, frequentar uma igreja, aceitar a Cristo, porque a pessoa acha que ela está tão impura, ela está tão suja, que ela não é digna daquilo ali. Se o impuro tocar no puro, não é o puro que se torna impuro, é o impuro que vai se purificar. Aleluia. Porque você
chamado puro. E como, irmão, levando a palavra para essa pessoa, sendo fiel naquele propósito que você se levantou para ser, sendo fiel naquele pouquinho. Não, o pouquinho que eu faço é pegar a água ali e colocar aqui. Glória a Deus, seja fiel. Não, mas o pouco que eu faço é só fazer café. Amém, faço o melhor café. No final do culto temos ali fora, tá? Eu não sei qual é o teu melhor, mas faça o teu melhor e cumpra o teu chamado. A Bíblia ela vai falar de algumas pessoas que não cumpriram, não foram fiéis a Deus, não foram fiéis. E essa questão da fidelidade é tão importante que a Bíblia fala que na roupa sacerdotal, a roupa que o sacerdote usava, Deus mandou colocar uma placa na testa dele. Irmão, pensa que negócio estranho. Ele já usava uma roupa estranha. E além disso, a Bíblia diz que Deus mandou colocar na testa dele uma placa, escrito santidade ao Senhor. Mas como assim? Essa santidade do Senhor significa fidelidade. Que o sacerdote, ele tinha que dar o tempo todo, a hora que as pessoas olhassem para ele, tinha que ler na testa dele, santidade ao Senhor. Irmão, isso significa o quê? Que o pastor Antônio vai ter que andar agora com uma placa dessa na testa dele? Não. Mas significa que a hora que todo mundo olhar para a testa do pastor Antônio, vai ter que ver santidade ao Senhor na vida dele. Ainda bem, Noel, porque é na vida do pastor Antônio, não é na minha, né? Não, é na vida de todo aquele que serve a Cristo. Importa que os homens, importa que os outros, assim pois importa que os homens nos considerem. Paulo estava falando daqueles que estavam olhando para ele, para o ministério dele. E não é, mas nem dentro da minha casa as pessoas dão valor. Continua trabalhando, fazendo a obra. E leve esse versículo dentro de você. Importa que os outros olhem para a minha vida e me considerem dispenseiros dos mistérios de Deus. Me considerem ministro do Evangelho. Irmãos, a gente errou na nossa missão. Se as pessoas, a gente passar pela rua e as pessoas não lerem na nossa testa, santidade ao Senhor. Mas esse nível é muito alto, eu ainda não estou lá. Mas se você está caminhando para esse nível, eu já dou glória a Deus, porque eu também estou. Eu ainda não estou lá, mas eu estou caminhando para Ele. E não vou parar até chegar lá. Amém? Amém. A Bíblia fala sobre Esaú, que deixou de ser fiel aquilo que era uma promessa para a vida dele, todas as sortes de bênção que seu pai daria para ele. Ele foi infiel para com Deus, para ser fiel a um prazer momentâneo. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Lentilha, irmãos, era algo que tinha um valor muito baixo, muito pequeno. Ele estava com fome, queria comer. Ele queria resolver o problema momentâneo dele. E quantos de nós, às vezes, somos infiéis a Deus? Porque queremos aproveitar o momento que a gente está. E a gente acaba se esquecendo de Deus. A Bíblia fala sobre Sansão, que preferiu curtir a vida a lavonter, como se diz, de qualquer forma. Preferiu curtir a vida do que ser fiel ao propósito de Deus na vida dele, ao nazereado que Deus tinha para a vida dele. Separação para as coisas de Deus. Que Deus tinha para a vida. Irmãos, eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de ver elas fazer assim, ó. Sansão, ele não foi fiel ao que Deus tinha para a vida dele. Ele era separado, nazireu significa isso. Ele era separado para as coisas de Deus desde criança. Navalha não poderia passar no seu cabelo, ele não poderia beber bebida forte, uma série de outras coisas, porque ele tinha que ser fiel ao propósito da vida dele. Mas ele preferiu curtir a vida.
preferiu se casar, sair com mulheres que não eram do seu povo, ele preferiu fazer tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer. E o final disso tudo, além de uma morte espiritual, teve também uma morte física dele. Para você ver que a infidelidade para com Deus, ela pode te levar a um caminho que não tem volta, irmãos. Mas Deus te chamou aqui nessa noite para você ouvir aquilo que João diz em Apocalipse capítulo 2: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus te chamou aqui nessa noite para você entender que a fidelidade ao Senhor, ela só vai trazer bênçãos para a sua vida, ela só vai trazer promessas sobre a tua vida, ela vai trazer promessas de cura, ela vai trazer promessas de proteção, ela vai trazer promessas de bênçãos sobre você e sobre a tua casa. Nós vimos aqui na semana passada falando sobre isso. Eu vou ler um trecho aqui. Deus elogia Moisés, Arão e Miriam, destacando a sua fidelidade. Afirma que irá promover ao muito quem foi fiel no pouco. Declara que os seus olhos estão procurando. Mike, coloca Marlon para mim, Salmo capítulo 1, versículo 6. Salmo capítulo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, do fiel, porém o caminho dos ímpios, do infiel, perecerá. Irmão, você me chamou aqui eu vim aqui nessa noite para você colocar medo em mim, não. Pelo contrário, você veio aqui nessa noite com o Espírito Santo falando com você que a fidelidade sua para com Ele pode te levar a um lugar mais alto do que você está. E eu falo isso para quem já é evangélico e para quem não é. Se você não é, Deus pode te levar a um caminho muito melhor. Se você já é, Deus pode fazer você ir para outro nível, na presença dele. A fidelidade, irmãos, não só com o teu próximo, com o esposo, a esposa, com amigos, com o teu filho, com a tua casa, com o teu trabalho, com os teus. Mas a fidelidade ao Senhor é o que Deus tem buscado. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão buscando os fiéis. Está procurando os fiéis. E eu encerro, irmãos, repetindo o que João falou. O que João escreveu sobre o que Deus falou. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que você possa se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor conosco. Tinha mais coisa para falar, mas é uma pena que a hora já foi. Se o pastor deixar, dá para ir até mais 11. Glória a Deus. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis. O rei ofereceu uma traição. Se prostrar e vai, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado para a fornalha de fogo porque foi fiel. E porque eles foram fiel, a fornalha não queimou ele. E o Senhor Jesus caminhou com ele lá na fornalha. Daniel também foi chamado à prostituição para adorar lá a imagem da Nabucodonosor. José, tantos a Bíblia vai dizer, mas porque eles foram fiéis, Deus honrou eles, como o Elton pegou nessa noite. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Até hoje falamos. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Feliz pelo meu sobrinho Antônio, ele tem que chama meu sobrinho. Eu sempre esqueço o nome, eu chamo de Antônio. Oi? Robert. Seja sempre bem-vindo, Robert. Você e Ana. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Meu sobrinho Yuri. Eu oro muito, não pela perfeição, mas eu oro muito para que a minha família esteja conhecendo esse Deus que transforma nossas vidas. Muito feliz com vocês. Sejam sempre bem-vindos ao MCF. Ministério Crescer em Família, vocês fazem parte da família. Louvado seja Deus, eu estou muito feliz. Eu choro aqui, como vocês choraram para mim. O nosso irmão
nossa irmã também, aqui mais uma vez, visitando a gente.